Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde. E hoje vamos falar um pouco sobre saúde pública, também sobre campanhas de prevenção, como é que está a nossa saúde pública. Quem vai conversar com a gente hoje, o nosso convidado pela primeira vez aqui, Dr. Douglas Koga, que é cirurgião digestivo, né? Tem residência médica em cirurgia geral também, médico do HFC Saúde há uns bons anos aí, né, doutor? Há bastante tempo, desde 2002. Olha só, seja bem-vindo aqui ao HFC Cast, doutor. Muito obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Foi ótimo estar aqui. Vamos começar entendendo um pouquinho quem é Dr. Douglas Koga. Eu falei um pouquinho aqui, né? Mas quem é o Dr. Douglas Koga? A gente estava falando, a gente vai falar um pouquinho também na questão, né, de política também, que o doutor sempre muito envolvido nessas questões. Conta pra gente, doutor. Bom, eu, na verdade, eu não sou piracicabano, né? Gostaria muito de ser, nasci na cidade de São Paulo. E no decorrer da vida, assim, você acaba fazendo medicina, não sei porquê, né? Fiz na USP de Ribeirão Preto, medicina, e lá também fiz minhas especializações, né? Fiz residência em cirurgia geral e, posteriormente, de coloproctologia. Depois eu consegui também tirar o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo, consegui os títulos que a gente chama de área de atuação, né, em cirurgia bariátrica, recentemente de auditoria médica também, né? Então, eu tenho uma série de titulações. E nesse meio tempo eu fiz bastante coisa já. Eu acho que eu sou um pouco inquieto. Né? Eu já fui médico perito do INSS, já fui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Né? Vários órgãos fui médico legista na Polícia Civil também. Já fui concursado umas 4 vezes na Prefeitura de Piracicaba mesmo. Né? Participei do sistema de auditoria, inclusive, da Prefeitura Municipal. No governo Luciano Almeida, no último ano, fui também secretário de Saúde. Atualmente ocupo o cargo de presidente da Associação Paulista de Medicina, né? E nesse meio tempo eu também tenho sócios na Gastrocentro Piracicaba, que sempre esteve vinculado ao Hospital da Cana, ao Hospital dos Fornecedores de Cana, né? Então, como eu disse, desde 2002 eu faço parte do corpo clínico. É um hospital, inclusive, que eu tenho profundo agradecimento, porque quando eu cheguei aqui foi o que me acolheu, me permitiu me desenvolver pessoalmente e conseguir constituir a minha família aqui. Né? Eu sou pai de 2 filhas, tenho uma esposa chamada Luciane, que me apoia em tudo, né? Apesar de ficar brava com esse negócio de política, mas me apoia em bastante coisa, né? Mas tem o apoio aí da família. Com certeza. E de hobby, eu gosto de pedalar, sempre gostei de videogame, mas ultimamente não tenho tido tempo para poder jogar. Isso? E quando eu me aventuro a cozinhar, às vezes a gente inventa alguma coisa, mas assim, assim, eu não recomendo ninguém arriscar comigo. Dr. Douglas, por que ser médico? A medicina, eu ainda acho que existe alguma questão de vocação, né? Você precisa, primeiro, para fazer medicina, gostar de pessoas, né? Precisa gostar de pessoas. Sem isso é mais difícil você exercer essa arte, né? Há muito tempo atrás diziam assim que você era um sacerdócio, né? Você estava lá para as pessoas, pelas pessoas e abrindo mão muitas vezes da sua vida pessoal para poder cuidar, né, das pessoas, não só os seus queridos, mas de todos. Né? E acho que isso é uma verdade que ainda se sustenta. Né? E eu sempre fui uma pessoa tecnológica, na verdade. Né? Quando eu estava no colégio, eu fiz, na verdade, comecei fazendo tecnologia, né? Era técnica em processamento de dados. Olha isso! Mas aí a gente vai investigar, né? Comecei a ver como é que funcionava a célula humana, você começa a se apaixonar pela questão biológica. E acabou que resolvi fazer medicina, né? E aí cá estou. Cá estou. E aí o doutor falou da questão tecnológica que hoje também não deixa, né, de estar presente na medicina, né? Hoje... Está completamente presente e avançando cada vez mais. Qual é o olhar do doutor perante isso? Essa questão da inteligência artificial que hoje já tem ajudado, né, em muitos procedimentos, a tecnologia que não para de avançar. Eu acho que tecnologia é uma coisa que vem agregando benefícios para os pacientes, não só para os pacientes, mas para os profissionais de saúde também. Né? Com o uso da tecnologia, você consegue, por exemplo, coletar informações de todo mundo acerca no mundo médico, no mundo da saúde, de forma que você consiga criar protocolos para melhores tomadas de decisão. Então, você não fica à mercê da sua impressão do tipo assim, eu acho que isso é melhor, você para de achar e começa a ter um pouco mais, um grau de certeza maior acerca de se aquilo que você está aplicando no seu paciente realmente é o melhor para ele. Né? Então, a primeira coisa que a gente fala, a análise de dados com a tecnologia ficou muito mais fácil hoje. Né?
A questão da inteligência artificial é uma coisa que ainda acho que na medicina é mais complicado. A gente andou testando bastante, né? Desde ChatGPT, Gemini, Copilot, entre outros. Tem o Open Evidence, que é específico para a área de saúde. Mas se você estressa ela, ela começa a inventar coisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cautela, né? Com relação a essa questão de acreditar piamente em 100% do que é extraído da inteligência artificial. Mas acho que é uma coisa irreversível, que vai trazer, é uma inovação, vai trazer muitos benefícios aí. A gente só precisa, como tudo que é novo, ter um pouco de cautela. Mas ainda o olhar, o trato, né, a questão humana, ela é muito importante, ainda mais quando se fala em saúde. Ah, não tenha dúvida nenhuma, né? A gente costuma dizer que o grande problema do computador é que ele não consegue perceber que o paciente está mentindo ainda, né? Então, nesse sentido, essa questão também de você... O paciente, ele dificilmente vai gostar de interagir com um robô, né? Nós mesmos sentimos isso quando a gente está interagindo. Quando liga. Ou mesmo quando você está lá vou mandar uma mensagem para um atendimento do banco, né? Quando você entra e começa a dialogar com o robô, você já não gosta muito, né? Sente essa falta, né? Então, essa questão humana ainda é muito presente, essa necessidade do contato humano, da compreensão emocional que você tem entre o médico e o paciente, entre o enfermeiro e o paciente, o farmacêutico, seja qual for a relação, esse contato humano ainda é uma coisa que faz parte do ser humano, é essencial. E eu digo para a doutora, eu como paciente, né? É muito bom a gente chegar no consultório e o médico olhar para você, né? Olhar olho no olho, você sente uma segurança, uma firmeza naquilo que você está entregando ali. Porque a sua saúde é um dos bens, né, mais preciosos que a gente tem, né? Sem a saúde, a gente vai para onde? Então, confiar naquele profissional é extremamente importante. E quando tem o olhar ali, né, a gente sente essa segurança mesmo, né, doutor? Ah, não, com certeza, né? O próprio ato que a gente diz de às vezes, tocar, né? Então, às vezes, a gente atende pacientes que são um pouco mais idosos e tudo mais, eles valorizam muito essa questão de você, às vezes, simplesmente dar a mão e tudo mais, né? E isso realmente existe uma frieza da máquina que ela ainda, apesar de conseguir emular algumas emoções humanas, mesmo na resposta, respostas vocais e tudo mais, ainda falta alguma coisa, né? Eu acho que pode ser que isso ainda evolua bastante e acabe realmente tornando isso uma simulação agradável para o paciente, com um pouco mais de assertividade no atendimento e tudo mais, sem as fragilidades e os vícios humanos, né? Então, a máquina ela tem essa virtude, né? Ela tira o viés humano, que a gente mas é o viés humano que às vezes faz você perceber aquela pequena coisinha que fala assim, mas eu acho que não é aquilo. Né? E às vezes essa é o fator intuitivo que faz você, às vezes através da experiência, décadas de medicina, às vezes você bate o olho, você fala, esse paciente não está bem. Apesar dele falar que está bem, né? Mas você consegue perceber que tem algo errado. Doutora, eu já vou seguir aqui, mas antes de me ver aqui, muitos estão se formando em medicina, o doutor, né, acompanha. Doutor, acha que está perdendo essa essência da vocação em si? Eu acho que, eu vou dizer, isso é uma opinião, né? Apesar de que existem algumas pesquisas realizadas tanto pela Associação Paulista da Medicina, pela Associação Médica Brasileira, o próprio CREMESP acaba fazendo algumas pesquisas de campo acerca dessa questão da formação médica, né? E o que acontece é que houve, acho que, pouca cautela e pouca governança com relação à abertura de escolas médicas, em particular no nosso país, né? Então, quando você simplesmente abre uma escola médica numa localidade através de uma liminar, né, judicial, indo contra uma recomendação do Ministério da Educação, por exemplo, a gente já está dialogando para não só a medicina, outras profissões também têm uma relevância importante nessa questão de aberturas desenfreadas, né? Mas isso torna a profissão médica, né? Então, você coloca aquele aluno lá, hoje a gente vê uma taxa de reprovação muito baixa, né? Até por conta de questões jurídicas mesmo. A escola, às vezes, não quer se indispor com quem está pagando pela mensalidade. Então, tem uma série de questões envolvendo a questão da formação médica que acabou deteriorando, talvez, um pouco essa questão da valoração mais da vida humana, do ser humano,
do que propriamente o fator mercantil, o fator comercial do exercer a medicina, né? Então, a gente notou que houve essa deterioração. Existe uma percepção disso, das entidades médicas, inclusive. Tanto que, hoje, a gente não se preocupa não só com a formação, mas também com a questão técnica, né? Então, se o aluno de medicina emerge de uma faculdade e ele não está tecnicamente é conhecimento médico preparado, né? Não está tecnicamente bem preparado para exercê-la, isso acaba causando malefícios, né? E isso, quando você aplica isso a nível populacional, a gente tem um problema mais sério, né? Tanto que, hoje, como as entidades médicas não conseguiram, por uma série de motivos de ordem político, lobby e tudo mais, não conseguiram refrear essa abertura indiscriminada de escolas médicas pelo Brasil. A gente tentamos, mas é muito difícil você combater, às vezes, determinados projetos. A gente não consegue fazer as escolas não serem abertas simplesmente em qualquer lugar, né? Existe agora um projeto do senador Marcos Pontes, lá em Brasília, que foi a autoria dele, e tem o apoio das entidades médicas para que seja instituído um exame de proficiência médica, ou seja, o aluno sai, da mesma forma que os advogados. O aluno sai da escola de medicina, vai ter que fazer uma prova, se bombar, não pode exercer, né? Vai ter que complementar a sua formação, estudar um pouquinho mais, até mostrar que ele está minimamente preparado. Isso é um projeto de lei ainda? Isso é um projeto de lei. Não foi aprovado, mas está nas comissões, já passou por uma comissão, acho que, se não me engano, está indo para a segunda, e isso está avançando a largos passos. Isso parece ser bom, né? Tem consequências, não é uma coisa feita com um caráter politiqueiro, do tipo, só para fazer, né, graça. Isso foi um assunto extensamente estudado pelas entidades médicas, né, tanto do Conselho Federal de Medicina, quanto da Associação Médica Brasileira, a qual a APM faz parte, sobre as consequências disso, né? O que a gente vai fazer com o médico que não conseguiu passar? Como é que fica toda essa dinâmica em relação à questão da residência, esses programas governamentais que surgem, de repente, do mais médicos, mais não sei o quê, né? Sempre tem o político querendo fazer alguma coisa, às vezes, afoita para resolver uma problemática, né? Então, tudo isso foi considerado, né, as consequências disso, e tudo isso tem um pensamento de tentar trazer estrutura para esse projeto. Mas, assim, é inevitável que isso aconteça, né? E isso não só na questão da formação do médico da faculdade. A gente já está discutindo também a questão do especialista, porque senão o que proliferou de uma forma também muito forte é a criação de cursinhos, né, cursos rápidos, pós-graduações online e tal, para especialistas. E essas pessoas querem serem chamadas de especialistas, enquanto elas fazem um curso rapidinho lá de 2 finais de semana, ela quer se comparar, ter o mesmo título de um cara que foi 2 anos dedicado numa residência, num curso mais dedicado, para poder realmente se tornar um especialista naquela área, né? Então, não pode haver a comparação, né? Assim, você não pode chamar um cara que ficou 2 finais de semana fazendo um curso de especialista em alguma coisa, pelo menos não na área médica, nas áreas que estão determinadas pela Associação Médica Brasileira, né? Precisa aí de um tempo, né? De investimento. Precisa de um extenso treinamento, né? Às vezes uma coisa besta, assim, parece, né? É um procedimento simples. Eu falei assim, quero ver tratar complicação. Porque as coisas, às vezes, complicam. E você precisa saber, não é só fazer, você precisa saber tratar a complicação também, né? Então, existe aí uma questão ampla a ser discutida. Acho que são coisas que estão na mesa, né? E preocupações que sempre deixam a gente ali, como é que fala, né? Minha filha faz medicina, né? Ela está no 2º ano agora, né? Graças a Deus, numa boa escola. E a gente fica realmente preocupado, né? Fala assim, e nós acho que devemos ficar preocupados, mas afinal de contas, né? Eu estou com 52 anos de idade, né? Eu tenho absoluta certeza que eu vou ficar doente, né? Em vários momentos daqui para frente, né? Alguém vai ter que cuidar de mim. Certo. Né? E eu gostaria que fosse um bom médico. Quem não gostaria, né? E ainda tem essa preocupação, né?
Se realmente estamos formando, né, e tendo médicos bons a todo instante, né? E aí a gente entra também na questão da saúde pública, né, doutor? A gente gostaria de entender um pouquinho a visão do doutor, que já tem tanta experiência, focada na saúde pública mesmo, né? Como é que o doutor vê hoje a nossa saúde pública? Então, aí nós temos várias áreas dentro do que a gente chama de saúde pública, né? Desde as áreas de prevenção, cuidados com, por exemplo, Certo. a questão das zoonoses, animais, tal, atuação em redes primárias, secundárias e terciárias, que é aquela escadinha que a gente fala, né? Esse primário é o nível mais simples e o terciário é os níveis de alta complexidade. Então, a saúde pública, de uma forma geral, é a ação governamental dentro de políticas públicas para que possa organizar o sistema de forma a você ter a melhor eficiência, a melhor eficácia, a melhor efetividade, né? Você precisa conseguir dar saúde para quem precisa, no momento que precisa, né? No lugar onde precisa. Certo. Tá? Então, esse é o conceito mais fundamental que a gente tem acerca de ações políticas em cima de populações. Tá? A política, isso é importante frisar, que as ações que a gente fala, né, de saúde pública e tudo mais, são ações coletivas e não individuais, né? Então, existe uma normativa para a ação do médico aqui, com o paciente na sua frente. Isso é uma atenção individualizada. E quando a gente vai falar de saúde coletiva, saúde para todos, uma população, você precisa fazer ações que você consiga beneficiar o maior número de pessoas, prejudicando o menor número de pessoas dentro de uma estimativa de custo financeiro razoável. Tá? Isso são ações, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de vacina, né? Vacina é uma das grandes invenções da humanidade lá de trás, né? Mas assim, são ações que você aplica o mesmo remedinho para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Basicamente, assim, a gente gostaria que fosse acima de 80%, 90% de cobertura vacinal, porque tem gente que a gente sabe que não pode tomar vacina, mas dentro de quem pode, gostaríamos que fosse uma cobertura grande. Para quê? Para você proteger o maior número de pessoas possíveis, incluindo aqueles que não podem tomar vacina, porque você faz um bloqueio epidemiológico, que a gente fala. Tá? Só que o que as pessoas têm que entender é que um pequeno percentual dessas pessoas que tomaram a vacina também vão ter problemas, né? Alguns deles vão ter falha vacinal, ou seja, ela não vai conseguir ser protegida. Por quê? Porque esse é o princípio estatístico que a gente fala, né? Se você aplica o mesmo método para todo mundo, alguns não vão funcionar. Entendeu? Alguns vão ter problemas, né? Mas eu não consigo dizer quem. Tá? Então, a gente às vezes tem essa dificuldade, né, de explicar, né, para as pessoas. Então, eu vou fazer um teste, por exemplo, algum exame para alguma pessoa. Vou fazer uma prevenção de câncer de intestino. Tá? Quando você é gestor, né, você está dentro de uma posição de autoridade, você pode fazer um programa que vai se aplicar a toda a população elegível àquele programa. Então, quem tem risco de fazer, né? Quem tem risco de ter câncer? A primeira coisa que você tem que pensar é essa população. Ok, nessa população, eu não tenho como fazer colonoscopia em 100% das pessoas, simplesmente. Às vezes não tem como. É impraticável do ponto de vista de saúde, né, de execução na saúde. Então, o que eu tenho hoje é a aplicação é o que fazem na Inglaterra, é o que fazem em países desenvolvidos também, tá? Não é porque é Brasil que é um pouco mais difícil, né? A gente pode aplicar o chamado teste de sangue oculto em fezes. Se aplica de forma populacional, o que a gente chama de teste de rastreamento. É um rastreio que vai sendo feito. É um rastreio. Dessas pessoas que tiverem o positivo, a gente leva para a colonoscopia. Então, isso vai afunilando, né? Vai afunilando de forma que você consiga organizar e tornar o sistema eficiente. Tá? E não chutar exame, que a gente fala. E, de certo modo, esse sistema tem funcionado na visão do doutor? Não tem funcionado bem, não. A gente tem muita dificuldade em aplicar conceitos de saúde pública, né? Porque, às vezes, o próprio médico tem dificuldade de entender quando você faz uma política de ampla abrangência com aquilo que ele pratica individualmente no consultório, porque quando você está de frente a frente com o indivíduo, né, às vezes você não aplica simplesmente políticas públicas ou políticas de saúde coletiva, você às vezes tem que particularizar determinadas condições, sintomas, algumas coisas muito específicas daquele paciente. E aí você tem que adequar a conduta, né, a conduta geral para aquele paciente. Tá? Então, nem sempre existe essa compreensão,
né, acerca da dinâmica que existe dentro do sistema, né? Se você for em alguns países ali desenvolvidos e tudo mais, a gente fala muito que existe o turismo médico, né? Às vezes eu tenho muitos pacientes fora do país, vêm para cá para fazer exame, né? Porque lá não deixam, né? Não deixam por quê? Porque ele não precisa, né? Ele simplesmente não precisa fazer o exame, né? Por que ele não precisa? Porque não tem benefício, né? Estatisticamente não tem benefício, a não ser que ele tenha algum sintoma, alguma Já coisa a assim. indicação ali. Mas aí precisa estar individualizado. Mas, de uma forma geral, às vezes ele não precisa. Não adianta você querer chegar lá e falar assim, eu quero fazer um check-up. Isso é uma coisa que, assim, tem check-ups, né, exames de rastreamento e prevenção, mas eles são específicos para determinados grupos de pacientes. Né? E o Brasil ele é muito garantista nisso. Né? Assim, você vai lá, o médico pede o que quiser, vai e faz. Né? A gente gasta uma fortuna com isso aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, a dosagem de vitamina D, que é uma coisa que já foi recomendada não fazer rastreamento de vitamina D em ninguém, assim, exceto em alguns pacientes que têm alguns tipos de doença. E por que, Tá? doutor? Porque não tem benefício. Olha. Entendeu? Você não precisa ficar repondo vitamina D em 100% da população ou ficar monitorizando isso em pacientes que não têm uma predisposição a ter hipovitaminose D. Né? Então, assim, a Sociedade de Endócrino, todos eles já recomendaram não fazer rastreamento ativo. Você não sai pedindo vitamina D para todo mundo. Você tem que escolher o grupo de pessoas que vai fazer. Né? É uma medicina individual, não coletiva. Você não sai pedindo para todo mundo. O paciente chegou no seu consultório, junto com os exames, você pede vitamina D. Pede vitamina D, você não é para fazer isso. Né? Da mesma forma, tem vários outros exames assim que são dessa forma. Né? Então, por quê? Porque, assim, quando a gente coloca isso na conta, né, assim, a impressão que às vezes a pessoa tem, se ela está num convênio, num plano de saúde, ou se ela está no sistema público, é que ela não está desembolsando por isso, né? Assim, lê do engano, tá sim. Né? Porque no sistema público, a gente paga através dos nosso suado dinheirinho vai pelos impostos. Sim. Né? E no sistema privado, que são as operadoras de saúde, a gente chama de fundo mutuário. Ou seja, aquelas pessoas que pagam o convênio estão pagando para fazer um bolo de dinheiro para aquelas pessoas que precisam, eventualmente, não precisam desembolsar uma grana muito alta. Preciso fazer uma ressonância, preciso fazer uma cirurgia, preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Às vezes eu estou, né, de repente, me surpreendo com um câncer, preciso operar, preciso fazer quimioterapia. Então, esse dinheiro, que é de todo mundo, serve para pagar esses custos de algumas pessoas. Né? Só que não, aí tem um racional que às vezes a população usa, que eles acham que é um plano de assinatura, né? Como eu estou pagando, eu quero usar. Não é um fundo mutuário. Né? Então, de alguma forma, se as pessoas usam demais isso aqui, o plano de saúde, o que acontece? O plano de saúde vai ficando mais caro para todo mundo. Né? E às vezes por exames que não precisavam ser solicitados, procedimentos que não precisavam ser realizados, né? E acontece isso, né? E aí falta ainda isso é uma questão ainda cultural por parte dos médicos que ainda pedem, ou é uma questão de conscientização mesmo? Acho que é das duas coisas, né? Existe uma questão. O médico brasileiro, assim, o brasileiro, de uma forma, ele é muito acolhedor, né? Então, ele tem uma mania de não saber falar não, né? Então, às vezes o paciente quer fazer, então você fala assim, um hemograma a mais, um hemograma a menos, né? Não faz diferença, talvez, né? Mas quando você junta isso tudo num bolo grande, aí você vê que, na verdade, pesa alguns milhões ali no cômputo geral, né? E o próprio paciente tem essa cultura, né, de chegar e pedir. Né? E ele, doutor, eu queria fazer um ultrassom. Mas por que você quer fazer um ultrassom? Porque é bom, né? De vez em quando. Né? Eu falo assim, eu não tenho nenhum critério para fazer exatamente, né? E o pior de tudo é que às vezes assim, não, mas eu tenho minha tia que fez ultrassom, achou lá, né? Alguma coisa, não sei o que, precisou operar, né? Então, às vezes o paciente ele tem um viés observacional, que a gente fala, que é um comportamento humano psicológico, viés observacional. Ele viu em alguém que ele acha que pode ser que ele tenha que fazer também para eventualmente se beneficiar com um diagnóstico precoce, alguma coisa assim. Mas quando a gente fala de saúde coletiva, populacional, a gente sabe de que assim, não adianta eu não posso fazer ultrassom em todo mundo simplesmente para fins preventivos por fazer. Né? Eu tenho que, na verdade, fazer a medicina, que é você entrevistar o doente, examinar o doente, ver realmente quais são as queixas, o que ele tem, o que ele não tem, quais são os riscos, calcular o risco dele ter isso, X, isso, aquilo,
E a partir do risco, você pede o exame que é necessário, né? E o doutor acha que com essa conscientização talvez melhoraria a questão até da agilidade, porque a gente ouve, né, no setor público muitas vezes a demora para conseguir fazer um exame, para conseguir passar por determinado especialista, porque às vezes a fila é grande, enfim, a espera é longa, e a gente sabe que saúde não espera, né? Muitas das vezes a gente precisa começar o quanto antes. Então, se tivesse uma conscientização dessa forma, talvez essa agilidade seria melhor? Com certeza. Mais efetiva? Ia ser mais efetiva, ia ser muito mais custo-efetivo, né? Se o médico ele tivesse um pouco mais de resistência, o paciente um pouco mais de compreensão da questão de que às vezes esse não é porque o médico não gosta dele ou porque ele está sendo ferido nos direitos, essa é uma questão de análise técnica. O médico é um técnico, na verdade. Ele tem um abarcado de conhecimento em cima da ciência médica, ele consegue, através de uma boa consulta médica, determinar o que realmente o paciente precisa ou não precisa, né? E não chutar exame, que a gente fala, ou chutar remédio, porque senão isso acaba, quando a gente vai fazer o frigir dos ovos, né, assim, isso acaba aumentando tanto parte do imposto quanto a parte do fundo mutuário, que seria o preço dos planos de saúde, né? Então, acho que sim, existe um papel, né? As entidades médicas trabalham nessa questão, assim, de você tentar um uso racionalizado do sistema, porque o sistema de saúde é um dos mais caros que, assim, em qualquer país, saúde é muito caro. É muito caro, né? Tanto que a legislação brasileira mesmo prevê que a gente tenha 25% da receita, né? Da receita, né? Da arrecadação. Então, se você aumenta a arrecadação, você é obrigado a gastar mais. Às vezes você não tem onde pôr por falta de planejamento. Falta dinheiro, mas falta dinheiro aqui, não ali. Né? Nosso sistema governamental ele é meio burro nessa parte, porque às vezes o que acontece? Eu até tenho uma verba, mas eu não posso usar para isso, eu só posso usar para isso. Entendi. E aí eu fico com aquele dinheiro parado. E não pode investir onde está necessitando. Eu não posso desviar para outra finalidade, né? Então o sistema ele tem essas travas, né? Assim como a diferença entre a distribuição entre educação e saúde, nos 20-25%, poderiam transitar as verbas nesses patamares aqui, porque às vezes realmente a educação ela foi investida aqui e às vezes atingiu um patamar bom. E eu estou precisando aqui, por causa de uma crise na saúde, alguma coisa caiu, sei lá, desabou um hospital, preciso construir outro, eu não consigo transferir a verba, né? Então, o governante, às vezes, ele enfrenta uma dificuldade tremenda nessa questão financeira e não é por falta de verba especificamente, é que ele não consegue fazer a alocação. Ele não tem poder de tirar o dinheiro daqui e pôr aqui, né? Ele tem que usar os baldinhos, cada baldinho é para uma criança, que a gente fala, e não tem como mexer. Não tem como transferir. Não tem. Isso é uma questão de transparência? É a burocracia? Isso é um ordenamento burocrático, legal, né? Que você tem que obedecer a algum regramento para poder colocar o dinheiro nos lugares, inclusive para as pessoas não fazerem muita besteira, né? Porque senão ele tira tudo de um lugar só e vai jogar na cultura lá para fazer festa e aí fica sem saúde também, né? Então, acho critério, né? Acho que o legislador ele teve uma boa intenção na hora que ele inventou isso daí para garantir que essas áreas essenciais recebam a verba, mas acabou congelando demais, né? Então, acho que isso é uma coisa que precisa de uma reforma administrativa. Brasília, né? Assim, a nível Brasília, para poder melhorar um pouco essa questão de você ter essa flexibilidade. Além do que, a gente tem outras instâncias de vigilância, né, do sistema político, né, exatamente para não fazer essas besteiras, né, os tribunais de conta, até a sociedade civil, ela se organiza para vigiar, né, de uma certa forma, a execução do Poder Executivo, do Legislativo, para fiscalizar, exatamente. Se a gente tiver pessoas boas eleitas numa Câmara Municipal, por exemplo, ou nas Assembleias Legislativas, ou mesmo na Câmara Federal, esses políticos eleitos, eles têm a função de fiscalizar o que o Executivo está fazendo, né? Então, a gente precisa também colocar pessoas que estejam a par disso, né? É tudo um reflexo, né? Desde o momento da nossa escolha, né? Exatamente. Essa escolha, ela, no final, o resultado vem, né? Não tem jeito. E, doutor, quando a gente fala em conscientização, a gente vê que ao longo do ano são várias campanhas. Se a gente observar de janeiro a dezembro, a gente tem uma cor, né? Uma ou até duas, às vezes, mais no do que mês, uma cor né? por mês, Falando de determinados assuntos e conscientizando. Hoje, o doutor acha que é viável essas conscientizações, essas campanhas?
E como é que é a questão do público, né? Na verdade, da população? Ela tem engajado ou a gente precisa melhorar o engajamento dentro dessas campanhas? Não, olha, eu achava que era menos, sabe? Até ter contato um pouco mais íntimo, até na secretaria, né? Quando a gente esteve lá presente, é impressionante o engajamento que existe do público. Assim, então, essas campanhas, na verdade, quando você vai fazer a análise histórica delas, né? Todas elas, tá? Desde da branquinha de janeiro até a azul em novembro, vermelho em dezembro, amarela em setembro, todas essas daí, é impressionante o engajamento que a população tem. É um negócio assim que eu sabia que existia, mas quando você vai ver, realmente as pessoas... Elas buscam, elas procuram. Elas vão atrás. Elas veem como uma oportunidade, de repente, ali, de passar por uma consulta ou de fazer algum tipo de exame, de rastreio? Elas acabam incutindo na própria agenda mental delas de que esse mês eu preciso fazer isso, então já está na rotina delas, sabe? Mulheres, principalmente, são mais apegadas a essa questão da prevenção, né? Mas a gente vê que as outras campanhas, por exemplo, do homem, né? Com relação ao câncer de próstata, essa questão do setembro é do suicídio, e parece que é uma coisa que a sociedade meio que ela não gosta de falar sobre o suicídio, né? Que é setembro, se eu não me engano, o amarelo, né? Mas suicídio, setembro amarelo, né? Mas o suicídio é uma problemática extremamente importante, muito presente na sociedade, é que parece que é um tema tão sensível que ela não ganha aquele corpo, sabe, dentro das mídias, ou mesmo dentro, assim, as pessoas não gostam de falar sobre isso. E é muito da aceitação também, né? Da pessoa se aceitar que precisa, de repente, daquele tipo de ajuda, né? E é super difícil, porque é um assunto envergonhado, porque o suicida, muitas vezes, ele não demonstra. Então, tá todo mundo lá, de repente acontece, e as pessoas que são os queridos, que estão em volta, ficam até envergonhadas, falam assim, gente, por não como perceber. É que eu não vi? Então, existe ainda um tabu em volta disso, né? Mas as campanhas, elas são extremamente importantes, são positivas, as pessoas lembram, a população engaja, né? E os próprios profissionais de saúde, eles, assim, eu convidei muitos profissionais na época, até antes de ser secretário, mas a gente sempre teve em pequenos movimentos ali, junto, por exemplo, do Rotary, né, que promove palestras assim sobre temas de saúde, né? E os médicos vão sem nenhum tipo de compromisso, vão lá para falar sobre o assunto mesmo, de forma muito tranquila, aberta, né? Então, até a própria comunidade da saúde, né, dos médicos e de outros profissionais, certa vez eu levei uma farmacêutica lá no Clube Nipo brasileiro, né, que é de japonesinhos, para falar sobre a questão de segurança farmacológica, né? Então, assim, você tem um remédio em casa, como você armazena, onde você armazena. Olha quanta informação como é que boa. você organiza, como que você se venceu, como é que você joga fora, entendeu? Então, a gente levou uma farmácia exatamente para falar sobre essa questão dos remédios e do cuidado que tem que ter na hora de tomar, como checa, como ver, sabe? Onde que você busca a informação dentro da caixinha. Sim, para uma população que é mais idosa também, né? Então... Ou seja, que não tinha esse conhecimento, muitas vezes. Não, e falou um monte de coisa que até eu não sabia lá, né? Então, é muito interessante, né? Então, e ela foi de boa também, assim, não precisou, demos um presente para ela, um agrado, um mimo, mas, assim, são pessoas que vão voluntariamente, né? Então, existe engajamento. A gente acha que são esses pontos que a gente pode utilizar e deve explorar para que a gente melhore o nível de conscientização. E falando de acesso hoje, ter o acesso a essa saúde pública, como é que está na sua visão, doutor Douglas? Isso ainda é um problema seríssimo. É um problema sério. As campanhas, inclusive, por que elas funcionam também? Porque elas são facilitadoras de acesso. Para eu chegar até lá, Para né? conseguir chegar. Né? Chegar até esse paciente também. Porque às vezes o que acontece? Você até cria programas de otimização de acesso em determinada coisa. Por exemplo, você faz aqui, vou fazer uma campanha de mamografia em mulheres, tá? Ótimo, você faz lá um monte de mamografia, liberei 200 mamografias aqui, e aí, só que aí eu não tenho o resto, a continuidade do tratamento. Então, esse que é o problema. Beleza, deu um exame positivo, o que eu faço com essa mulher? E agora? Né? O acesso, né, para o tratamento. Tudo travado aqui, eu tenho uma fila gigantesca, eu não consigo dar vazão. Então, o problema hoje, claro, as campanhas são importantes, né? A gente depois acaba dando um jeito, a gente tenta melhorar o fluxo, manda para lá, manda para cá e tenta, né, no papel de gestor, secretário ou coordenador de área, né, dentro da secretaria ou dentro de uma operadora de saúde mesmo, a gente tenta dar priorização para casos dessa natureza. Né? Quando você está na gestão de um plano, por exemplo, Unimed, aqui no HFC,
Né? Quando você faz o acolhimento desse indivíduo e tenta dar direcionamento mais ágil. Né? Mas, de uma forma geral, o acesso é ruim. Né? Por isso que nossos prontos-socorros vêm lotados. Né? Por quê? Porque o paciente vai no consultório, no sistema privado, tá? Ele vai tentar marcar uma consulta, vamos supor, com gastro. Entendeu? Às vezes ele está 2 meses para frente ali e não consegue vencer a barreira, né, que a gente fala. Ele tenta, não consegue, e vai para onde? Estou com dor, vou pronto-socorro. Né? E aí isso acaba, né, desde dores simples e até coisas graves, podem acabar indo para o pronto-socorro, sendo atendido às vezes por um médico mais urgencialista, que a gente fala, né? Ele não tem uma formação específica, né? E às vezes não consegue dar os encaminhamentos mais assertivos, mais rápidos, às vezes, né? Hoje em dia, até que a gente tem que dar os parabéns para os médicos que estão dando plantão em pronto-socorro e tudo mais, porque eles resolvem muita coisa. Muita coisa. Encaminham, já fazem o encaminhamento. Já tentam dar direcionamento, né? Mas ainda falha em muitos lugares. E o sistema não está conseguindo absorver de forma adequada toda a demanda populacional, seja no sistema público, seja no sistema privado. A gente ouve histórias de horror no Instagram todo dia. Né? Então, isso é uma problemática que a gente vai ter que enfrentar nesses próximos anos, porque principalmente também porque o que acontece, né? A demanda grande hoje é por especialistas, né? E dentro do que a gente fala de políticas públicas, né, assim, houve um estímulo de formar médicos generalistas achando que ia ser a solução de tudo. Né? E o que acontece hoje é que faltam especialistas, faltam muitos especialistas. Né? E formar especialista não é um negócio que o governo vai chegar agora, né, falar assim, nossa, está faltando especialista. Beleza, vamos botar dinheiro aqui no sistema, aqui para ano que vem a gente ter. Um especialista na área da medicina demora 5 anos para você conseguir fazer ele começar a trabalhar. Não é o cursinho rápido, né, doutor? Não é o cursinho rápido. Então, não é uma coisa que assim, né? Nossa, vai faltar médico, né? Vamos fazer aqui, põe aqui 300 milhões aqui para a gente ter médico ano que vem. Não dá. O médico demora 6 anos de medicina, né? E mais uns tanto aí para poder virar um especialista. Então, não é uma coisa que assim pode ser vista dentro de governos, ela precisa ser uma política de Estado. O Estado precisa enxergar de que, olha, a gente está vendo essa tendência, eu preciso criar políticas de incentivos ou desincentivos para que lá daqui a 10 anos eu consiga enfrentar essa dificuldade. Né? E hoje, infelizmente, aqueles que são eleitos, eles estão pensando na próxima eleição, que é daqui a 4 anos, né? E não estão conseguindo enxergar esse horizonte de eventos que acaba impactando na população. De maneira geral, o doutor ainda vê alguma saída que pode melhorar nessa questão desse acesso a que as pessoas tenham, né, de forma mais rápida, mais eficiente, mais... Eu acredito que sim, porque a tecnologia, parece que não, mas ela é uma ferramenta que melhorou o acesso em tudo. Então, quando a gente vai começar isso falando dos bancos, né? Antes você tinha que ir lá na filinha do banco e não tinha nem senha, né? Você entrava numa fila. A fila de lá andava mais rápido, a fila de cá andava mais devagar, você tinha que enfrentar aquela fila. Né? Tinha a lei da fila, se você mudasse de fila, essa fila sua andava e a que você foi ia ficar mais devagar, né? Que a gente fala. E por conta disso, você perdia horas. As pessoas, né? Quando ele vai falar de trabalho, a pessoa precisava sair do trabalho para ir no banco, para não sei o quê, horas e horas de trabalho. Né, que as pessoas perdiam para poder resolver alguma coisa ali. Questão né? financeira. Com o advento tecnológico, hoje você o puxa o seu celular aqui. Né? O banco está no celular, né, doutor? O banco está aqui. E mesmo quando você tem algum problema, o nível de relacionamento que você consegue ter do outro lado, né, com o gerente, num chat, alguma coisa assim, você não precisa ter uma agência. É muito, assim, fora na Caixa Econômica Federal, você precisa ir na agência, mas fora isso, os bancos digitais, os privados, eles são muito tranquilos nisso, né? Eu digo porque eu sou cliente da Caixa Econômica, foi o banco que eu mais tive que ir na agência. Até hoje, é impressionante. Eles gostam mesmo. Eles gostam de ver a gente, gostam de oferecer um café. É impressionante, assim, gente. Mas os outros, realmente, as outras instituições que eu sou cliente, por exemplo, assim, você resolve tudo por via eletrônica. E hoje, boa parte da nossa vida está regida por sistemas digitais. Né? E acho que a tecnologia ela veio agregar a questão do acesso. Né? É uma questão de adoção, de melhoria. Aí a gente pode enveredar para a área educacional, né? De formação educacional das pessoas, do povo. Né?
assim, para conseguir também utilizar bem as ferramentas que estão disponíveis, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão de acesso, acho que vai acabar envolvendo a área tecnológica, sem dúvida nenhuma. A gente vivenciou a pandemia, né? E a questão da telemedicina cresceu muito, né? Porque se não era questão de Covid, então muitos hospitais, principalmente particulares, acabaram disponibilizando o contato via WhatsApp ou via algum sistema para que se tivesse essa consulta, né, online. O doutor acha que isso pode ser vir a ajudar o crescimento Com certeza. da telemedicina? Com certeza, né? Isso foi um projeto da deputada Adriana Ventura, né, do Partido Novo, lá em Brasília, que acabou transbordando na hora certa no Congresso, né, por conta até do advento da pandemia, né? Mas isso é uma área que a gente sempre foi muito temeroso, né, pelo mau uso, né? A gente sempre, quando cria uma ferramenta, a gente está com as ótimas intenções, achando que vai ser utilizada de forma benéfica, só para o bem, então não sei o quê. Mas a gente esquece que o ser humano inventou bomba atômica, né? E saiu jogando por aí. Exato. Né? E era uma fonte de energia, bababá, né? Mas aí depois virou bomba, né? Mas, enfim... a gente sempre teve, quando eu digo a gente, né, entidades médicas, assim, a gente fala assim, olha, mas será que não vai ser, essa ferramenta não vai ser deturpada, não vai deteriorar a questão até remuneratória do médico, então existe essa preocupação, sempre existiu. Mas a gente viu que ela veio de uma forma legal, tudo mais. Ela não foi amplamente adotada ainda, acho que de uma forma tão homogênea, né? Até por resistência daquilo que a gente está falando, da questão humana, da questão humana, de você poder, né, sentar e conversar. Hoje mesmo a gente faz reunião online, né, das entidades, assim, isso vence barreiras geográficas. Mas vira e mexe a gente faz uma presencial. Exato. Vira e mexe, porque não tem jeito, né? Aquele negócio de ficar na câmerazinha e tudo mais, ela é muito legal, ajuda a gente otimizar, né, o tempo, é mais ágil, mas não tem jeito, uma reunião presencial, ela é muito mais eficiente, né? E acho que a telemedicina é uma das ferramentas. E a gente, porque o grande negócio é que, assim, a gente está falando da nossa realidade, nossa bolha aqui, né? Então, a gente está numa cidade extremamente rica, com 4 grandes hospitais, né, uma população de 1.400 médicos, né, aqui em Piracicaba. Né, somos centro de referência de uma grande região metropolitana com mais de 20 cidades. Então, são pacientes que vai e vem. A gente tem uma estrutura muito grande aqui. E assim, por mais que às vezes as pessoas tenham uma percepção que é ruim, que falta coisa, não sei o quê. Piracicaba, ela tem o privilégio de ter um sistema de saúde muito bom. Tá? Então, assim, aqui eu falo assim, vocês não foram para outra cidade para ver como a coisa pode ser catastrófica, né? Em matéria de acesso, a tecnologia, assim, realmente... De qualidade mesmo. É complicado. No Brasil, esse Brasil afora, a gente fala, é complicado. Então, quando a gente fala de acesso aqui, no nosso até é fácil, né? O duro é você ir lá para alguns estados em que a cidade de outra cidade, uma cidade pequena de outra cidade um pouco maior, entendeu? Você tem 450 quilômetros. Então, a pessoa, para fazer uma consulta, para você ter o acesso, tem que viajar 450 quilômetros, que é metade um pouco menos da metade do diâmetro do estado de São Paulo, que a gente fala, né? É um negócio absurdo. Né? A pessoa precisa fazer, eu preciso fazer uma endoscopia. Vou viajar 500 quilômetros para fazer uma endoscopia. Né? Isso hoje eu estou falando de uma realidade Brasil. Né? E o estado de São Paulo ele é muito particular. É um dos poucos estados que tem essa proximidade de cidades de 30 quilômetros de distância uma da outra. De cidades grandes, né? Limeira, Rio Claro, Piracicaba, esse trio. São cidades grandes, né? Relativamente grandes. E que tem, né, essas condições de saúde. Tem recursos. Agora, vai para Minas, vai para Mato Grosso, vai para esses lugares ali, você não vai conseguir. Duas cidadezinhas pequenininhas separadas por 300 quilômetros. Para você conseguir chegar numa cidade maior que tem algum recurso, às vezes tem que viajar o dia inteiro, né? Então, essa questão tecnológica, eu acho que traz mais acessibilidade de fato, um pouco mais de comunicabilidade. E, às vezes, o médico, que é especialista, ele não precisa ir até lá. Se você tem outro médico na ponta e eu aqui sou especialista na ponta, se a gente conversar, tal, o paciente não precisa vir até aqui. Você já tem esse o paciente ele fica lá, eu só dialogo aqui e dou o suporte necessário, né? Então, acho que tecnologia vai ajudar muito. Vem para ajudar, desde que saibamos utilizá-la, né? Exato. Como né? Tudo na vida, né, Dr. Douglas? Como fala? Dr. Douglas é especialista em coloproctologista. Falei certo, doutor? Eu sou coloproctologista, isso. E a gente estava conversando até antes de começar, não tem um número tão grande, né? Principalmente aqui na nossa cidade? Não tem muitos especialistas, né? Assim, eu de cabeça a gente numerou uns 4 ou 5 aqui, incluindo a mim mesmo. Pode ser que haja um ou outro
que sejam médicos às vezes mais novos aqui, eu não tive ainda o prazer de conhecê-los, né? Mas são poucos aqui na cidade mesmo. Considerando o número de médicos que nós temos aqui, né? Você falar que em 1430 médicos, se eu não me engano, que existem em Piracicaba, né? Você tem uns 4 ou 5 lá, assim, são poucos mesmo. E isso em outras especialidades também deve acontecer, né, doutor? Quando você vai afunilando, né, super especialidades e tal, existe essa questão, né? Então, você acaba tendo menos profissionais naquele nível de super especialização, né? E só para efeito de curiosidade, por que, doutor, essa especialidade? Na verdade, assim, eu acho que foi uma grande parte por influência dos meus professores também, porque eu decidi fazer cirurgia, né? Eu digo que teve um marco na minha carreira médica, assim, quando eu era do 6º ano médico, né? Eu sempre fui mais pro lado da anestesia, gostava dessa questão anestésica e tudo mais, né? Mas aí teve um residente né, que falou assim, não, Koga, você trabalha direitinho, então não sei o que, vou deixar você fazer uma parte dessa cirurgia. Né? E tinha uma cirurgiazinha, uma cirurgia simples, né, que não exige grandes complexidades. A gente já tem alguma habilidade, né? Se você se dedicar no curso de medicina, você ganha habilidades. Falaram assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí tinha o preceptor junto, eles deixaram eu fazer de pele a pele, que a gente fala, né? Ou seja, eu fiz uma cirurgia inteira, estando no 6º ano de medicina, com a supervisão adequada, certo. Claro, mas deixaram eu operar, né? Como falam, né? Dar ponto, não sei o quê, fazer. Claro, demorei um pouco mais do que o habitual, mas isso foi um negócio que mudou a chave, assim, eu fiquei encantado com aquilo e daí eu fui para a cirurgia. Fui para a área cirúrgica. E os meus docentes, meus professores, que eram da área da coloproctologia, eram pessoas que eu admirava muito. Né? É uma área que eu gostava da parte da gastro, de uma forma geral, aparelho digestivo, né? E lá chegando eu podia escolher, né? Ou ia para gastro mesmo, né? Que a gente fala aparelho, né? Cirurgia do estômago, mais tal, assim. Ou iria para a área de coloprocto, né? Mas significa para quem... A gastro, de uma forma geral, é um nome geral que o pessoal dá aqui, né? Mas assim, você tem os gastroclínicos, que não operam, e os os cirurgiões, que operam, tá? Dentro dos que operam, fazem cirurgias, você pode ter os gastrocirurgiões, que são mais estômago, esôfago, duodeno, né? São mais dedicados a essa área. Os cirurgiões digestivos, né? Que são mais dispersivos, que a gente fala, né? Que eles conseguem atuar... Tanto na parte alta quanto na parte baixa, a gente diz, do aparelho digestivo, e os coloproctos, que atuam mais nos sistemas digestivos baixos, né? Que a gente fala que são os intestinos propriamente ditos, intestinos, colo, reto, ânus, né? Então, assim, muita gente vai falar assim, coloprocto, por exemplo, é a área de hemorroidas, né? Normalmente vem para nós, né? Porque a gente fala que hemorroida, assim, é uma doença que parece simples de resolver, mas quando a cirurgia dá errada, normalmente ela dá bastante errado. Nossa, E aí para consertar é bem complicado, né? Então, de uma forma geral, é dividido um pouco, né? E assim, eu acabei fazendo a formação mais completa, né? Assim, eu acabei fazendo cirurgia geral, tenho o título de cirurgia digestiva e fiz coloprocto também, né? Mas hoje eu atuo mais em algumas seleções, né? Assim, a gente não faz tudo ao mesmo tempo, porque porque você não consegue ser muito bom em tudo. Né? Então, a gente acaba escolhendo determinadas áreas de concentração. Né? Então, quando eu encontro um caso, por exemplo, de pâncreas, assim, normalmente eu encaminho ou para o Dr. Mick, sabe? Assim, a gente direciona, fala assim, não, ele é melhor do que eu nisso, então vai com ele. Entendi. Então, a gente consegue perder um pouco dessa questão desse orgulho, desse apego, dessa vaidade, fala, não, esse aqui eu sei quem faz melhor do que eu, vai com esse, assim. Eu acompanho, não tem problema, eu fico junto, mas vai com ele, né? A gente consegue... sábia, né? Então, eu acho que... Mas foi principalmente por causa dos meus professores, assim, eram professores extremamente bons no que faziam, sabe? Extremamente queridos também, assim, eles tinham uma serenidade de execução cirúrgica, sabe? Era admirável, era bonito de ver eles operando, então eu falei, nossa, um dia eu quero ser igual eles, inspiração, né? Como diz. Exatamente. Então, acho que boa parte foi por causa disso. Já fica o convite para voltar, para a gente falar um pouco mais dessa área, das doenças também, para a gente também trabalhar, porque o HFC Cast está aí justamente para a gente levar informação, tentar contribuir também, né? Levando orientação para a população de uma forma geral. E para a gente finalizar, que a hora voou aqui, doutor Douglas. Rapidão, né? Queria que o doutor usasse a câmera aqui para falar um pouquinho o que o paciente representa para o doutor hoje. Isso é muito importante, eu acho, né? Acho que o paciente é o motivo de tudo isso que nós falamos agora aqui. Né? O que motiva o médico é o ato de cuidar do paciente. Né? A gente
existe na questão brasileira uma questão legalista, né? Ela fala assim, o cliente, assim, o paciente nunca vai ser cliente. O paciente é o paciente, é aquela pessoa para a qual a gente estuda, aquela que a gente deixa a nossa casa de madrugada, a gente perde os nossos natais, nossos anos novos, nossos carnavais, são aqueles, e a gente faz isso porque nós gostamos, viu? A gente podemos reclamar por aí nos churrascos e tudo, mas a gente gosta disso, né? A gente gosta de cuidar e a gente fica muito feliz quando dá certo, principalmente, né? Do paciente estar sorrindo, do paciente estar agradecido, dele ter sido uma percepção de ter sido bem cuidado. Eu acho que isso é o que motiva, principalmente, a maioria dos médicos aí que estão exercendo a sua profissão aqui em Piracicaba. Muito bem, doutor. Quero agradecer a participação aqui com a gente. Já deixo o convite feito. Muito obrigado. Para quando puder e quiser voltar aqui para a gente levar mais informação para a nossa população. Obrigada, viu, doutor? Com certeza. Foi um grande prazer, Mônica. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando, gente, que vocês podem ver os outros episódios. A gente falou, né, que de janeiro a dezembro são várias cores, né? Falando de prevenção, a gente tem vários episódios com muita orientação de prevenção, de saúde, de bem-estar para você. É só você acompanhar no canal do YouTube, no HFC Saúde, ou também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!